nós temos aí muita coisa interessante, né, sobre a Maria Firmina dos Reis. Vamos começar a leitura, então, de Úrsula. Aqui, né? Aqui tem o prólogo, que é um texto escrito pela própria autora antes de começar o romance, né? Mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o dou ao lume. Então ela fala que ela sabe que esse livro vai passar indiferente para algumas pessoas, não vai ser lido, visto de forma glacial, e por outros vai ser, vai passar como um riso, né, um riso mofador. E ainda assim, apesar de tudo isso, de jogarem na ironia, de jogarem como uma coisa que não vale a pena, ela mesmo assim dá o lume a esse livro. Ou seja, ela dá a luz, ela quer que ele exista, né? Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada, e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Então, ela já mostra nesse parágrafo o como ela e muitas outras mulheres intelectuais, ou então que sabiam ler e escrever, eram rechaçadas pelos homens, né, e por toda uma comunidade letrada que existia na época. Então, por que o publicas, diante de toda essa situação, né, perguntará o leitor, como uma tentativa, e mais ainda por este amor materno que não tem limites, que tudo desculpa os defeitos, os achaques, as deformidades do filho, e gosta de enfeitá-lo e aparecer com ele em toda parte, mostrá-lo a todos os conhecidos e vê-lo mimado e acariciado. Aqui ela faz uma metáfora, uma comparação, né? Porque ela se coloca assim, já que tem todas essas dificuldades de ser uma escritora, de escrever um livro e tudo mais, por que essa ousadia, essa vontade ainda de publicar? Porque ela tem um amor materno, ela faz a comparação como um amor, ela tem um amor a esse livro, a esse filho, como um amor de mãe que tem para com o filho e que sai mostrando esse filho, né, para todos conhecerem e mimá-lo e acariciá-lo. O nosso romance gerou a imaginação e não o soube colorir nem aformosentar da forma, né? Pobre a vizinha silvestre, anda terra a terra e nem olha para as planuras onde gira a águia. Mas ainda assim não o abandoneis na sua humildade e obscuridade, senão morrerá à míngua, sentido e magoado, só afagado pelo carinho materno. Então, apesar de ter só esse amor de mãe, né, ela quer fazer com que ele exista, esse livro. Ele assemelha a donzela que não é formosa, porque a natureza negou-lhe as graças feminis, e que por isso não pode encontrar uma afeição pura que corresponda ao afeto da sua alma, mas que com o pranto de uma dor sincera e viva que lhe vem dos seios da alma, onde arde em chamas a mais intensa e abrasadora paixão, e que embalde quer recolher para o coração. Aquele acredita que é para o coração, ele diz, tá? Deve ter sido algum erro na tipografia da época. Move ao interesse aquele que a desenhou e o obriga ao menos a olhá-lo com bondade. Aquela ainda mostrando o amor que tem por esse livro, né? Nessa obra. Deixai, pois, que a minha Úrsula, a personagem, provavelmente, né? Tímida e acanhada, sem dotes da natureza, nem enfeites e louçanias de arte, caminhe entre vós. Não a desprezeis, antes amparai-a nos seus incertos e titubeantes passos, para assim dar alento à autora de seus dias. Que talvez com essa proteção cultive mais o seu engenho e venha a produzir coisa melhor, ou, quando menos, sirva esse bom acolhimento de incentivo para outras,
que com a imaginação mais brilhante, com educação mais acurada, com instrução mais vasta e liberal, tenham mais timidez do que nós. Então, aí ela apresenta para a gente esse livro e mostra o amor que ela tem por essa história, né? Vamos começar, então, o romance em si. Deixa eu só tirar um print screen aqui, rapidinho. Para eu ficar meio que comprovando os nossos encontros. Só um minutinho, gente. Aqui, vou salvar como... Oxe, que doideira é essa que eu fiz aqui? Só um minutinho. Então, duas almas generosas. Não sei o que eu estou apresentando aqui, tá? Eu apresentei minha própria foto. Que loucura é essa que eu fiz? Descobrimos a alma generosa. Eu não sei o que eu fiz aqui, gente, tá? Tá estranho, mas enfim, vamos lá. Vocês estão vendo aí a imagem, né? Duas almas generosas. São vastos e belos os nossos campos, porque, inundados pelas torrentes do inverno, semelham o oceano em bonança calma. Branco lençol de espuma, que não ergue marulhadas ondas nem brame irado, ameaçando insano quebrar os limites que lhe marcou a onipotente mão do rei da criação. Enrugada ligeiramente a superfície pelo manso correr da viração, frisadas as águas aqui e ali pelo volver rápido e fugitivo dos peixinhos, que mudamente se afagam e que depois desaparecem para de novo voltarem, os campos são qual vasto deserto, majestoso e grande como o espaço, sublime como o infinito. Então, neste primeiro parágrafo, ela vai mostrando como é que é o local, né, que ela quer representar, o espaço mesmo onde vai se figurar a história aí, pelo menos no início, né? E a sua beleza é amena e doce, e o exíguo esquife que vai cortando as suas águas hibernais, mansas e quedas, e o homem que sem custo o guia, e que sente vaga sensação de melancólico enlevo, desprende com mavioso acento um canto de harmoniosa saudade, despertado pela grandeza dessas águas que suca. Ela vai mais uma vez trazendo uma descrição, né? E uma descrição de uma visão sentimental, né, a respeito desse lugar que a gente não sabe ainda onde é que é. Sabe que ele está perto do mar, né? Sabe que os campos são quase como se fosse um deserto. E às águas, e a esses vastíssimos campos que o homem oferece seus cânticos de amor, não por certo. Esses hinos, cujos acentos perdem-se no espaço, são como notas de uma harpa eólia, arrancadas pelo roçar da brisa, ou como sussurrada folhagem em mata espessa. Esses carmes de amor e de saudade, o homem os oferece a Deus. Como o romantismo é,
né? É uma característica muito forte, essa coisa bem delineada, bem detalhada e ao mesmo tempo cheia de sentimento, de eflúvios, né? De amor e de uma visão naturalista também, de ver muita coisa da natureza, ela vai sendo mais uma romântica nesse sentido aí, né? Depois mudou-se já a estação. As chuvas desapareceram e aquele mar que viste desapareceu com elas. Voltou às nuvens, formando as chuvas do seguinte inverno. E o leito que outrora fora seu transformou-se em verde e úmido tapete, matizado pelas brilhantes e lindas flores tropicais. Flores tropicais, então, cuja fragrância arrouba, perdão, cuja fragrância arrouba e só tem por apreciador algum desgarrado viajante, né? E por afago a brisa que vem conversar com elas no cair da tarde, à hora derradeira do seu triste viver. E altivas erguem-se milhares de carnaubeiras, plantas, a árvore da carnaúba, né? Que é uma planta originária daqui. Então a gente já sabe que ela está falando de algo daqui do Brasil, provavelmente, né? Que, balançadas pelo soprar do vento, recurvam seus leques em brandas ondulações. Expande-se-nos o coração quando calcamos sob os pés a erva reverdecida, onde gota a gota o orvalho chora no correr da noite esse choro algente, que se pendura da folhinha trêmula, como a lágrima de uma virgem sedutora, e que, arrancada do coração pelo primeiro gemer da saudade, se balança nos longos cílios. Depois vem a ardência do sol, e bebe o pranto noturno, e murcha a flor que enfeitiçava a relva, porque o astro que rege o dia, o sol, reassumiu toda a sua soberania, mas ainda assim os campos são belos e majestosos. E desce depois o crepúsculo, fim da tarde, e logo após a noite bela, e voluptuosa recamada de estrelas, ou prateada pela lua vagarosa e plácida, que lhe branqueia o tapete de relva, derramando suave claridade pelos leques recurvados dos palmares. Então, um vago sentimento de amor e de uma aventura que muito longe lobregamos, arrouba-nos a alma de celestes eflúvios, e doce esperança enche-nos o coração, outrora mirrado e frio pela descrença ou pelo ceticismo. Então, o que ela está fazendo até agora no romance é mostrar como é que é esse espaço, de uma forma sentimental, de uma forma bela, de uma forma patriótica, porque o patriotismo, o nacionalismo é algo muito forte no romantismo, né? É uma enrolação mesmo, de detalhe de espaço, de sentimentalismo, porque isso é romantismo, né? Quem haverá aí se não sinta transportado ao lançar a vista por esses vastos páramos ao alvorecer do dia, ou ao arrebol da tarde, e não se deixe levar por um deleitoso cismar, como o que escuta o gemer da onda sobre areais de prata, ou o canto matutino de uma ave melodiosa. Então, quem é que não se maravilha com essa beleza desse horizonte tropical, né, e tudo mais? A vista expande-se e deleita-se, e o coração volve-se a Deus, e curva-se em respeitosa veneração, porque aí está ele. O campo, o mar, a abóbada celeste ensinam a adorar o supremo autor da natureza, e a bendizer-lhe a mão, porque é generosa, sábia e previdente. A coisa da religiosidade também, né, do cristianismo, da figura de Deus, que é muito representativa do romantismo da época. Eu amo a solidão, porque a voz do Senhor aí impera, porque aí despede-se-nos o coração do orgulho da sociedade, que o embota, que o apodrece, e livre dessa vergonhosa cadeia que é o orgulho, né? Volve a Deus e o busca e o encontra, porque com o dom da ubiquidade ele aí está. Entretanto, em uma risonha manhã de agosto, em que a natureza era toda galas, em que as flores eram mais belas, em que a vida era mais sedutora, porque toda respirava amor,
em que a erva era mais viçosa e rociada, em que as carnaubeiras, outras tantas atalaias ali dispostas pela natureza, mais altivas e mais belas se ostentavam, em que o atixá, com seus frutos imitando purpúreas estrelas, esmaltava a paisagem. Olha o tanto de coisa, né, que ela vai colocando. Numa tarde de agosto, uma manhã de agosto, risonha, um jovem cavaleiro melancólico e como que exausto de vontade, atravessando porção de um majestoso campo que se dilata nas planuras de uma das nossas melhores e mais ricas províncias do norte, deixava-se levar ao través dele por um alvo indolente ginete. Longo devia ser o espaço que havia percorrido, porque o pobre animal desalentado mal cadenciava os pesados passos. Um jovem que estava no cavalo, melancólico, né, olhando para as paisagens, numa risonha manhã de agosto, acaba indo para as províncias do norte, né? Abstrato, ou como que mergulhado em penosa e profunda meditação, o cavaleiro, que é diferente de cavalheiro, cavaleiro que monta cavalo, prosseguia sem notar a extrema prostração do animal, ou então fazia semblante de não a reparar. O animal estava cansado, né? Porque ele não excitava os nobres estímulos. Dir-se-ia ter já concluído sua longa jornada. Mas, quem sabe, talvez a ideia única, uma recordação pungente, funda, amarga, como a desesperação de um amor traído, lhe absorvesse nessa hora todos os pensamentos. Talvez. Porque não havia o menor sinal de que observasse o espetáculo que o circundava. Ele estava tão atido nos pensamentos dele que mesmo o cavalo parando ali, querendo parar de cansado, ele não estava tão atento ao que estava acontecendo, né? Aí ele fica, o narrador se pergunta, será que ele estava pensando num amor traído ou em alguma outra coisa que o deixava tão absorto nos seus pensamentos? Que intensa agonia ou que dor íntima que lhe iria lá pelos abismos da alma, só Deus sabe. Prosseguia, entanto, a marcha e sempre abstrato, sempre vagaroso. Curvada a fronte sobre o peito, o mancebo meditava profundamente, mancebo lembrando que é rapaz, né? E grande e poderoso devia ser o objeto de seu aturado meditar. Arfava-lhe o peito sobre o qual descansava essa fronte acabrunhada, que parecia tão nobre e altiva, quem o poderia dizer ao certo? O mancebo ocultava parte de suas formas num amplo capote de lã, cujas dobras apenas descobriam-lhe as mãos cuidadosamente calçadas com luvas de camurça. Numa destas mãos, o jovem cavaleiro reclinara a face pálida e melancólica, com a outra frouxamente tomava as rédeas do seu ginete. Ginete é o cavalo, né, o que o levava. Mas este simples traje, este como que abandono de si próprio, não podia arredar do desconhecido certo ar de perfeita distinção que bem dava a conhecer que era ele pessoa de alta sociedade. Então, pela forma como ele se portava, pela forma como ele se vestia, era possível se perceber que ele era uma pessoa da alta sociedade, né? De repente, o cavalo, baldo de vigor, em uma das cavidades onde o terreno se acidentava mais, mal podendo conter-se pelo langor dos seus laços membros, distendeu as pernas, dilatou o pescoço e, dando uma volta sobre si, caiu redondamente. O choque era demais violento para não despertar o meditabundo viajor. Quis, meditabundo porque estava meditando, né? Quis ainda evitar a queda, mas era tarde. E de envolta com o animal, rolou no chão. Então, o cavalo, que já estava bem cansado mesmo, né? E o cara não percebia toda essa situação, distendeu as pernas, né? Quando o cavalo, ele dobra assim, né? O que seriam os joelhos, né? Dele, as articulações, e ali derrubou o cara, né? Derrubou esse mancebo aí, esse rapaz. Houvera mais que descuido no incerto, e indolente viajar desse singular desconhecido. Não previa ele um acontecimento fatal nessa divagação de tanto abandono, de tão grande desleixo, que estava
né, tão meditativo, tão absorto com seus pensamentos, que estava esquecendo que o cavalo tinha que parar, tinha que descansar e tudo mais nessa viagem, né? E malgrado o langor, o cansaço do cavalo, sempre a prosseguir, cada vez mais submerso em seu melancólico cismar, caiu e de um jato perdeu o sentimento da própria vida, porque a queda lhe ofendeu o crânio e, aturdido e maltratado, desmaiou completamente. Para mais desastre, o pobre animal, no último arranco do existir, distendendo as pernas, foi comprimir acebadamente o pé direito do mancebo, que, inerte e imóvel, como se fora frio cadáver, nenhuma resistência lhe opôs. Era apenas o alvorecer do dia. Ainda as aves entoavam seus meigos cantos de arrebatadora melodia. Ainda a viração era tênue e mansa. Ainda a flor desabrochada apenas não sentira a tépida e vivificadora ação do astro do dia, que sempre amante, mas sempre ingrato, desdenhoso e cruel, afaga, bebe-lhe o perfume e depois deixa-a murchar, a desfolhar-lhe sem ao menos dar-lhe uma lágrima de saudade. Olha o tanto que ela usa o narrador, isso é muito romantismo. Só para descrever como é que amanhã ainda estava diante daquela situação que estava acontecendo ali do cavalo com o rapaz. Oh, o sol é como o homem maligno e perverso que bafeja com hálito impuro a donzela desvalida. E foge e deixa entregue à vergonha, à desesperação, à morte. E depois ri-se e busca outra e mais outra vítima. A donzela e a flor choram em silêncio, e o seu choro ninguém compreende. Era apenas o alvorecer do dia, dissemos nós. E esse dia era belo como soem ser os do nosso clima equatorial, onde a luz se derrama a flux, brilhante, pura e intensa. Vastos currais de gado por ali havia, mas tão desertos a essa hora matutina que nenhuma esperança havia de que alguém socorresse o jovem cavaleiro, que ele tinha desmaiado, né? Bateu o crânio no chão, a cabeça no chão e tinha desmaiado, né? Que acabava de desmaiar. E o sol, já mais brilhante e mais ardente e abrasador, subia pressuroso a eterna escadaria do seu trono de luz e dardejava seus raios sobre o infeliz mancebo. O sol quente, né? Que começava a esquentar ainda mais, né, pela manhã, atingindo o rapaz. Nesse comenos, alguém despontou longe, como se fora um ponto negro no extremo horizonte. Esse alguém que pouco e pouco avultava, chegava mais perto, era um homem, e mais tarde suas formas já melhor se distinguiam. Trazia ele um quer que era que de longe mal se conhecia, e que, descansando sobre um dos ombros, obrigava-o a reclinar a cabeça para o lado oposto. Todavia, essa carga era bastante leve, um cântaro ou uma bilha, o homem ia sem dúvida em demanda de alguma fonte. Ele estava levando esse homem que estava ali, né, no horizonte de onde o cara tinha caído com o cavalo, ele levava alguma coisa para pegar água, por exemplo, em alguma fonte, né, um cântaro. Caminhava com cuidado e parecia bastante familiarizado com o lugar cheio de barrocais, e ainda mais com o calor do dia em Pino, porque caminhava tranquilo, e mais se aproximava ele do cavaleiro desmaiado, porque seus passos para ali se dirigiam como se a providência os guiasse. Ao endireitar-se para um bosque à cata sem dúvida da fonte que procurava, seus olhos se fixaram sobre aquele triste espetáculo. Deus meu! Exclamou correndo para o desconhecido. Porque ele estava longe, foi chegando mais perto e avistou que tinha alguém ali, né? Derrubado, desmaiado. E ao coração tocou-lhe piedoso interesse, vendo esse homem lançado por terra, tinto em seu próprio sangue, e ainda oprimido pelo animal já morto. Até o animal, então, já tinha morrido também, ó. E ao aproximar-se, contemplou em silêncio o rosto desfigurado do mancebo. Curvou-se, então o acidente foi feio, né? Curvou-se e pôs-lhe a mão sobre o peito e sentiu lá no fundo frouxas e espaçadas pulsações. E assomou-lhe ao rosto riso fagueiro de completo enlevo, da mais íntima satisfação. O mancebo respirava ainda. Então o moço ainda estava vivo, né? Que ventura, então disse ele erguendo as mãos ao céu, que ventura podê-lo salvar.
O homem que assim falava era um pobre rapaz, que ao muito parecia contar 25 anos, e que na franca expressão de sua fisionomia deixava adivinhar toda a nobreza de um coração bem formado. O sangue africano fervia-lhe nas veias. O mísero ligava-se à odiosa cadeia da escravidão, e embalde o sangue ardente que herdara de seus pais, e que o nosso clima e a servidão não puderam resfriar, embalde dissemos, se revoltava porque se lhe erguia como barreira o poder do forte contra o fraco. Então, há uma ironia do destino aí, né? Porque esse rapaz que estava chegando perto do outro que tinha desmaiado era um negro, né? Que tinha sofrido, seus ancestrais tinham sofrido, né? Toda aquela situação terrível, né? Da escravidão. E aí ele vê, a narração mostra que ele possuía, né? Esse sangue africano que lhe fervia nas veias, né? Esse sangue que ele herdara dos seus pais e que tinha sofrido, né, historicamente aqui nessa região e tudo mais. E agora ele salvava, né, ajudava um branco ali na sua frente, provavelmente um homem da alta sociedade, que seria um senhor de fazenda, de repente, alguma coisa assim, né? Ele, entanto, resignava-se, e se uma lágrima a desesperação lhe arrancava, escondia-a no fundo da sua miséria. Assim é que o triste escravo arrasta a vida de desgostos e de martírios, sem esperança e sem gozos. Ó esperança, só a tem os desgraçados no refúgio que a todos oferece a sepultura. Gozos, só na eternidade os antevêem eles. Coitado do escravo, nem o direito de arrancar do imo o peito um queixume de amargurada dor. Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima, ama teu próximo como a ti mesmo, e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao seu semelhante, àquele que também era livre no seu país, aquele que é seu irmão. Então a gente já vê um olhar, né, sobre essa situação do escravo, e a narração perguntando até quando vai haver, isso em 1859, né? Até quando vai haver essa opressão, essa repreensível injustiça, né, do homem com o seu semelhante. Tirar o homem da sua terra natal para ir para outro lugar e ser escravizado. E o mísero sofria, porque era escravo, e a escravidão não lhe embrutecera a alma, porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneciam intactos e puros como a sua alma. Era infeliz, mas era virtuoso, e por isso seu coração enterneceu-se em presença da dolorosa cena que se lhe ofereceu à vista. Então ele era bastante generoso, né? Tem uma questão muito importante de ser discutida também dentro do romantismo. Vocês percebem que durante o discurso, a narradora traz muito essa figura de Deus, mas o Deus cristão, e é como se esse escravo, esse negro africano, já tivesse na sua cultura esse Deus cristão. Então o romantismo, ele é bastante ilusório e traz mesmo essa coisa, sabe, idealizada, de como se o nosso índio, porque tem os romances indianistas, e o negro, eles tivessem, digamos assim, a fé totalmente ligada ao cristianismo, ao Deus cristão. O que a gente tem que perceber é que, na realidade, esses negros, eles tinham sua religião própria, ligada aos orixás, ligada às forças da natureza ali na África, e foi empurrado para eles, de forma bastante atroz e violenta, a cultura religiosa cristã. Então a gente vê dentro do narrador essa coisa idealizada, que é algo muito do romantismo, de idealizar a figura, né? Então esse negro, ele tem um olhar de cristão, e essa não é bem uma verdade, né, de como as coisas eram. Houve um sincretismo, é claro, né, mas um sincretismo forçado, de que os orixás, para eles serem cultuados, eles deram o nome disso, eles fizeram a comparação deles com os santos cristãos, até para eles poderem cultuar seus orixás, mas com outro nome, fingindo, né, que eram
os santos cristãos, mas eles estavam cultuando seus próprios orixás, seus seres da natureza, suas, né, figuras arquetípicas da natureza. Foi violência cultural, né? Reunindo todas as suas forças, o jovem escravo arrancou de sob o pé o cerado do desconhecido o cavalo morto, e deixando por um momento, correu à fonte para onde uma hora antes se dirigia, encheu o cântaro e com extrema velocidade voltou para junto do enfermo, que com desvelado interesse procurou reanimar. Banhou-lhe a fronte com água fresca, depois de ter com piedosa bondade colocado-lhe a cabeça sobre seus joelhos. Só Deus testemunhava aquela cena tocante e admirável, tão cheia de unção e de caridoso desvelo. E ele continuava sua obra de piedade, esperando ansioso a ressurreição do desconhecido que tanto o interessava. Finalmente, seu coração pulsou de íntima satisfação, porque o mancebo, pouco e pouco revocando a vida, abriu os olhos lânguidos pela dor e os fitou nele como que estupefato e surpreso do que via. Deixou fugir um breve suspiro que talvez, apesar seu, se lhe destacasse do coração, e sem proferir uma palavra de novo, cerrou os olhos, né? Talvez a extrema claridade do dia os afetasse os olhos, ou ele supusesse mórbida visão o que era realidade. O cara acordou e se espantou ao ver que quem o estava salvando era um negro, né? Entretanto, o negro redobrava de cuidados, de novo aflito pela mudez do seu doente. E o dia crescia mais, e o sol, requeimando a erva do campo, abrasava as faces pálidas do jovem cavaleiro, que, soltando um outro gemido mais prolongado e mais doído, de novo abriu os olhos. Tentou, então, erguer-se como envergonhado de uma fraqueza a que irremissivelmente qualquer cedera. Porém, desalentado e amortecido, foi cair nos braços do compassivo escravo, única testemunha de tão longas dores e desmaios, e que em silêncio o observava. Mas esta segunda síncope, essa segunda parada respiratória, né, menos prolongada que a primeira, não afligiu tanto ao mísero rapaz, que dedicadamente o reanimava. Mesmo assim, o negro insistia, né, em ajudar o cara. A febre começou a tingir de rubor aquela fronte pálida, dando vida fictícia a uns olhos que um momento antes pareciam descair para o túmulo. Quem és? Perguntou o mancebo ao escravo, apenas saído do seu letargo. Por que assim mostras interessar-te por mim? Opa. Senhor, balbuciou o negro, vosso estado. Eu, continuou com o acanhamento que a escravidão gerava. Suposto nenhum serviço vos possa prestar, todavia quisera poder ser-vos útil, perdoai-me. Eu, atalhou o cavaleiro com efusão de reconhecimento, eu perdoar-te? Pudera todos os corações assemelharem-se ao teu. E fitando-o, apesar da perturbação do seu cérebro, sentiu pelo jovem negro interesse igual talvez ao que este tinha por ele. Então, nesse breve cambiar de vistas, como que essas duas almas mutuamente se falharam, exprimindo uma o pensamento apenas vago que na outra errava. Entretanto, o pobre negro, fiel ao humilde hábito do escravo, com os braços cruzados sobre o peito, descaía agora a vista para a terra, aguardando tímido uma nova interrogação. Porque ele, acostumado, esse negro, né, a se deparar, ao estar com o branco e não olhar nos olhos e ficar tímido, né, essa submissão, essa subserviência que a escravidão infelizmente gerava, né, ele, quando o cara recobra a consciência, fica aí esperando só que o branco fale, né. Apesar da febre que despontava, o cavaleiro começava a coordenar suas ideias, e as expressões do escravo, e os serviços que lhe prestara, tocaram-lhe o mais fundo do coração. É que em seu coração ardiam sentimentos tão nobres e generosos como os que animavam a alma do jovem negro. Por isso, num transporte de íntima e generosa gratidão, o mancebo, arrancando a luva que lhe calçava a destra, a mão direita, estendeu a mão ao homem que o salvara. Mas este, confundido e perplexo, religiosamente ajoelhando, tomou respeitoso e reconhecido essa alva mão.
que o mais elevado requinte de delicadeza lhe oferecia. E com humildade tocante, extasiado, beijou-a. Olha isso. Esse beijo selou para sempre a mútua amizade que em seus peitos sentiam eles nascer e vigorar. As almas generosas são sempre irmãs. Não foste, porventura, o meu salvador? Perguntou o cavaleiro com acento reconhecido, retirando dos lábios do negro a mão. E, malgrado a visível turbação deste, apertando-lhe com transporte a mão grosseira, mas onde descobria com satisfação, lealdade e pureza. Porque essa subserviência que o negro tinha com o branco fez com que esse rapaz negro beijasse a mão direita ali do outro. Mas aí o mancebo, né, o rapaz pergunta, ué, mas não foi você quem me salvou? Então por que estás fazendo isso, né, de beijar a minha mão? Meu amigo, continuou, podes acreditar no meu reconhecimento e na minha amizade. Quem quer que sejas, eu a prometo. Sou para ti um desconhecido, e ainda assim foste generoso e desinteressado. Arrancando-me à morte, tens desempenhado a mais nobre missão de que o homem está incumbido por Deus, a fraternidade. Continua. Agora peço-te, em nome de amizade, que te consagro. Continua a tua obra de generosidade, porque sinto que tenho febre e não me posso erguer. Arreda-me destes lugares, se te é possível, porque, e a voz que era fraca expirou nos lábios, porque ligeira vertigem, precursora talvez de um mais prolongado sofrer, de novo lhe ofuscou a vista e as faculdades se lhe afracaram. Ele falando, foi tendo vertigem, né? A febre tornara-se ardente, e o mancebo exigia mais sérios cuidados. O negro bem o compreendeu, e esperou ansioso que o mancebo voltasse a si para falar-lhe, e aproveitando o momento em que por um pouco se reanimara, disse-lhe, meu senhor, permiti que vos leve à fazenda que ali vedes, e apontava para a outra extremidade do campo. Ali habita com sua filha única, a pobre senhora Luísa B., de quem talvez não ignoreis a triste vida. Essa infeliz paralítica, todo o bem que vos poderá prestar, limitar-se-á a uma franca e generosa hospitalidade. Mas aí está a sua filha, que é um anjo de beleza e de candura, e os desvelos que infelizmente vos não posso prestar, dar-vos-lá a ela com singular bondade. Então ele queria levar o mancebo rapaz para uma fazenda ali onde existia uma senhora Luísa B., que era alguém provavelmente que tinha algumas limitações físicas, né? Uma paralítica, e a sua filha. Imerso, entanto, em novo cismar, o mancebo parecia nada ouvir do que lhe dizia o jovem negro, deixando-se conduzir por ele, que, como se fora leve carga, o levava sobre seus ombros nus e musculosos. O negro era forte, né? Foi um momento de meditação. A febre, a dor e o movimento arrancaram-no a ela, e soltando um frouxo suspiro, perguntou ao seu condutor, como te chamas, generoso amigo? Qual é a tua condição? Eu, meu senhor, tornou-lhe o escravo, redobrando suas forças para não mostrar cansaço. Chamo-me Túlio. Túlio? Repetiu o cavaleiro e de novo interrogou. A tua condição, Túlio? Então o pobre e generoso rapaz, engolindo um suspiro magoado, respondeu com amargura, malgrado seu, mal disfarçada. A minha condição é a de mísero escravo. Meu senhor, continuou, não me chameis amigo, calculaste já, sondastes vós a distância que nos separa, a distância social, né? Ah, o escravo é tão infeliz, tão mesquinha e rasteira é a sua sorte, que... Cala-te! Ó, pelo céu, cala-te, meu pobre Túlio, interrompeu o jovem cavaleiro. Dia virá em que os homens reconheçam que são todos irmãos. Túlio, meu amigo, eu avalio a grandeza de dores sem lenitivo que te barrulha na alma. Compreendo tua amargura e amaldiçoo em teu nome ao primeiro homem que escravidou a seu semelhante. Sim, prosseguiu, tens razão. O branco desdenhou a generosidade do negro e cuspiu sobre a pureza dos seus sentimentos. Sim, acerbo deve ser o seu sofrer, e eles que o não compreendem. Mas, Túlio, espera, porque Deus não desdenha aquele que ama ao seu próximo. E eu te auguro um melhor futuro, e te dedicar-te por mim, ó, quanto me has penhorado, se eu te puder compensar generosamente, Túlio, acrescentou após breve pausa.
Ó, diz, meu amigo, o que de mim exiges? Porque toda recompensa será mesquinha para tamanho serviço. Ah, meu senhor, exclamou o escravo enternecido, como sois bom! Continuai, eu vos suplico, em nome do serviço que vos presto. E a que tanta importância quereis dar, continuai pelo céu a ser generoso e compassivo para com todo aquele que, como eu, tiver a desventura de ser vil e miserável escravo. Costumados como estamos ao rigoroso desprezo dos brancos, quanto nos será doce vos encontrarmos no meio das nossas dores. Se todos eles, meu senhor, se assemelhassem a vós, por certo, mais suave nos seria a escravidão. Então, já percebendo que o caráter desse rapaz não é o de alguém que, de repente, aceita ou acha boa a escravidão. Na verdade, ele até diz que isso foi uma grande atrocidade, né? E tudo mais. Tá acabando, tá, gente? Só nesse capítulo mesmo. E o cavaleiro perguntou-lhe: essa é, Túlio, toda a recompensa que exiges? Porque o Túlio, né, que é o escravo, falou bem assim, o rapaz perguntou: o que você quer, Túlio, de mim, já que você salvou minha vida? E o Túlio: que você continue sendo generoso com todos estes e pensando dessa forma, que a escravidão é uma coisa atroz e ruim, né? Nem pedir para que o tornasse alforro, né, fizesse sua liberdade e tudo mais. Sim, meu Senhor, fizeste-me tão feliz que nada mais ambiciono. E rendendo a Deus graças pela minha presente ventura, suplico-lhe que vos cubra de bênçãos e que vere sobre vós a sua bondade infinita. E o negro dizia uma verdade. Era o primeiro branco que tão doces palavras lhe havia dirigido. E sua alma, ávida de uma outra alma que a compreendesse, transbordava agora de felicidade e de reconhecimento. Pobre Túlio! E o mancebo sentia mais e mais crescer-lhe as dores e as ideias se lhe barulhavam. Entretanto, Túlio aproximava-se da casa de sua senhora, para onde conduzia o moço enfermo. Empregava para isso todas as suas forças, porque conhecia que o moço sofria cruelmente. Dentro em pouco, sua tarefa concluiu-se. Túlio penetrou rendido de cansaço o lumiar da porta. Simples e solitária era essa casa implantada sobre um pequeno outeiro, donde a vista dominava a imensidade dos campos. Um aspecto de nobre singeleza apresentava, pouco extensa era, mas coroava a agradável mirante, orlado de largas varandas por onde uma onda de ar tépido divagava rumorejando. Esplêndida claridade de um sol vivo e animador iluminava as nuas e brancas paredes dessa plácida morada. E dardejando nas vidraças das janelas, refletia sobre elas as cores cambiantes do ocaso. Aí parecia gozar-se a vida. Aí, ao menos, o homem terá um momento de felicidade. Porque longe do buliço enganoso do mundo, com a mente erma de ambições, vive nas regiões sublimes de um pensar livre e infinito com a amplidão como Deus. A existência é serena, mais pura e mais formosa. Aí despede-se a vaidade do coração. Aí cessam os mentirosos preconceitos que o homem ergueu em seu orgulho, vergonhosos limites contra os quais vão quebrar-se de encontro os virtuosos transportes do seu coração. Quanto é o homem egoísta e vão? Túlio franqueou a entrada da casa de Luísa B., no momento mesmo em que o jovem desconhecido, ao quebrado pelo muito sofrer de algumas horas, acabava de cair em completa e profunda letargia. Tinha apagado de novo, né? Então, esse primeiro capítulo, ele vem nos mostrar que a história se passa aqui, provavelmente, no Brasil, né, num local tropical, e que tinha um rapaz, um mancebo, que estava passeando a cavalo numa determinada região, até que, por estar muito absorto nos seus pensamentos, ele cai do cavalo, o cavalo muito cansado, ele não observando que tinha que parar um pouco com o cavalo cai, se machuca, morre, e ele, na queda, bate a cabeça também, prende seu pé ali às arreias do cavalo, machucando-se, né? Até que, naquele sol escaldante e tudo mais, chega um negro, né? Que estava na condição de escravo, muito triste também por essa situação, com essa situação, e vai ajudar esse rapaz, né? Vendo que ele ainda estava vivo. Então, o capítulo se chama Duas Almas Generosas, porque tanto o rapaz negro, né,
é extremamente generoso e tenta salvar a qualquer custo o outro, levando-o até para essa fazenda da senhora, da Luísa B aí, né? Que a gente vai conhecer mais sobre ela à frente. E também o rapaz é bastante generoso, pelo que se tudo indica, né? Porque agradece o negro, não quer que essa condição social entre eles seja um entrave para a amizade, e acha que a escravidão é uma coisa atroz, horrível mesmo, e fala coisas belas para esse negro que ele nunca tinha ouvido antes, né? Então tá, meninos, a gente vai parar por aqui, tá? Na quarta-feira a gente continua a leitura, aí a gente vai para o segundo capítulo, que se chama O Delírio, né? Eu creio que no próximo encontro, a gente consegue ler pelo menos 2 capítulos, tá? Que vai ser esse do delírio e a declaração de amor, que é o capítulo 2 e o capítulo 3. Tá bom, gente? Professor, Oi. por ser capítulos tão longos, por exemplo, no livro anterior que a gente estava lendo, os capítulos eram menores e assim a gente conseguia ler mais de uma pessoa, né? O senhor e mais a gente. Sim. Como o capítulo desse livro são, os capítulos desses são maiores, a gente podia fazer de páginas também, né? Porque o senhor leu tudo, acaba que ficou cansativo e a gente não participou tanto igual no livro anterior. Daí Sim, sim, de fato. a gente podia tentar, sei lá, Dividir, né? pra gente Aí, poder participar também, que aí ok. acaba ficando muito cansativo por ser capítulos muito longos, Tá certo. Vamos fazer isso então na quarta-feira. Tá bom? aí de forma mais dinâmica. Tá ok. Ok, meninos? Tranquilo? Então, quarta-feira a gente se vê novamente, tá? Quem quiser participar, vai ser no mesmo horário às 16 horas e vamos continuar aí com a leitura de Úrsula, tá ok? Se cuidem, fiquem em casa, a gente vai se falando aí, tá bom? Tchau. Tchau, tchau.